um breve comentário, tendo em vista que nós já participamos da Santa Missa pela manhã. Então eu não vou, nesse momento, me estender tanto no Evangelho, e sim nas leituras que nós ouvimos na primeira, no Salmo e na segunda leitura, onde nós somos convidados à obediência do Senhor mais uma vez, onde nós somos convidados a celebrar essa paixão que o Senhor Jesus sofreu por cada um de nós. Na primeira leitura do profeta Isaías, ele nos diz: o Senhor me deu língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto a pessoas abatidas. Essa leitura é muito interessante, onde o profeta Isaías vem nos dizer as qualidades que, mesmo nós sendo tão pecadores, tão miseráveis, o Senhor tem deixado para cada um de nós. Um dom de servir ao nosso irmão com palavras, com atos, com misericórdia. Essa leitura, ela é muito interessante, que Isaías capítulo 50, ele nos diz exatamente os tempos presentes que nós estamos vivendo. É aqui, na nossa liturgia, ela tem uma breve abreviação, mas o capítulo em si ele é muito extenso, e ele é muito interessante, que ele nos diz mais. O Senhor me ajuda, por isso eu não me sinto humilhado. Endureço o meu rosto como pedra, porque sei que não vou me sentir fracassado. É tão interessante que o Senhor Jesus, ele nos ensina a humildade. Ele nos ensina a servir, ele nos ensina a se doar, ele nos ensina a se bater em uma face que a gente dê a outra. Porque para muitos o que faz lógica é que ao baterem em mim, que eu faça, que eu retruque de volta. E para o Senhor não. Se te baterem em uma face, oferece a outra, porque isso é ser grande no reino dos céus. Isso é ser grande no meio dos meus filhos. É isso que o Senhor vem nos ensinar hoje, é isso que Ele fazia. Vejamos que todas aquelas pessoas que hoje gritam: Hosana, Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, são aquelas mesmas pessoas que daqui a alguns dias vão dizer: crucifica-o, crucifica-o. E é tão interessante que são aquelas pessoas que o Senhor curou, que Jesus passou fazendo milagres, que Jesus passou fazendo bem, que Jesus mostrou a divindade de Deus Pai Todo-Poderoso para eles, que Jesus o ensinou a verdadeira lei. O Evangelho também ainda nos traz que todas aquelas pessoas que passavam ali zombavam deles, sacerdotes, mestres da lei, conhecedores da palavra, que zombavam de Jesus, por inveja, por orgulho, por não reconhecerem que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Meus irmãos, quantos de nós hoje ainda crucificamos Jesus? Quantos de nós que gritamos: Hosana, Hosana, filho de Davi? E quando for daqui a alguns dias, vamos olhar para Jesus e vamos dizer: crucificam. Vejamos quantas dores o Senhor sofreu por nós, e nós ainda hoje somos tão ingratos. Nós somos tão miseráveis e não somos merecedores da graça de Deus, mas todo dia Ele quer fazer uma nova aliança conosco. É isso que Ele tem feito durante toda essa quaresma. Esse 40 dias de sofrimento que Ele passou, mas que Ele procura que nós façamos uma aliança com Ele. E muitas vezes a gente não está nem aí para essa graça. A gente não está nem aí para a graça que é derramada na nossa vida todos os dias. Tivemos a santa e abençoada Santa Missa hoje, a graça de ter a Santa Missa hoje, de comungar o corpo de Jesus. Tudo bem, não foi para todos. Precisamos respeitar os tempos presentes, precisamos ser obedientes às leis. Vejamos que nos tempos de Jesus, José, Maria, eles também eram obedientes à lei. Nós precisamos também, hoje, ser obedientes a essas leis que nos são impostas, mediante o tempo difícil que nós estamos vivendo. Mas nós também agora tivemos a graça da celebração. E, infelizmente, não é todos que querem tomar posse dessa graça.
São pessoas que deixam essas pequenas coisas escaparem pelas suas mãos. Nós estamos num tempo, eu já tenho dito aqui, que nós precisamos viver um dia como se fosse o último dia da nossa vida. Não faz mal. Se eu vim pela manhã, eu vim à tarde ouvir a palavra de Jesus novamente. Eu preciso desejar estar na presença do Senhor. Eu preciso desejar ouvir a palavra do Senhor para que eu possa me fortalecer, porque eu não sei o que é que eu vou enfrentar essa semana. Eu não sei o que é que o demônio vai colocar na minha vida essa semana, então eu preciso estar fortalecido. Eu já disse aqui tantas vezes, Efésios capítulo 10 nos ensina, vocês precisam se revestir da armadura de Deus, porque não é com homens de carne que vocês estão lutando, é com o espírito das trevas. É o próprio demônio que está nos atacando, está no nosso meio, nos tentando todos os dias. E meus irmãos, se nós não estivermos revestidos com essa palavra, nós vamos cair. O Senhor ficou 40 dias no deserto sofrendo, porque quando chegasse hoje, que ele ia ver aquela multidão gritando, aplaudindo, Hosana, Hosana, ele sabia que ali também já era o começo das suas grandes, maiores e terríveis dores pela humanidade, sem ter ao menos um pecado. E é um fato interessante que nós precisamos observar, que por 40 dias o Senhor se preparou em constante jejum e oração. E nós muitas vezes, chega na sexta-feira, a gente já se maldiz porque não pode comer carne. E quantas famílias nos tempos de hoje estão passando fome? Não tem nem sequer o feijão e a farinha para colocar na mesa dos seus filhos. Quantas famílias clamam por socorro? E nós, de bucho cheio, o ditado popular, de bucho cheio reclamamos. Nós precisamos pensar mais no nosso coração, na nossa alma, e deixar corpo para depois. Eu já disse aqui, vou repetir de novo, o seu corpo bonito, ele vai acabar, ele vai apodrecer. E a tua alma, como é que vai ficar? A tua alma, como é que vai ser preparada para o dia da tua morte? Eu falava esses dias, nós precisamos começar a pensar na nossa morte. Como é que vai ser quando eu morrer? Eu não sei não vou pensar. Você precisa pensar. Nós precisamos estar preparados para o grande encontro com o Senhor. A face de Jesus deve ser a minha maior alegria durante esta vida. E é nisso que nós precisamos lutar todos os dias. Eu tirei um pedacinho do capítulo 50 de Isaías, que eu achei muito interessante, que bem no início ele nos fala: com uma simples ameaça, eu seco o mar e transformo os rios em desertos. Seus peixes apodrecem por falta de água e acabam morrendo de sede. Eu visto o céu todo de preto, dou a ele um pano de saco como veste. É uma continuação dessa primeira leitura. Bem no início nós vamos encontrar essa palavra. Por que eu fiz questão de trazer capítulo e versículo para cada um de nós? Porque tem pessoas que acham que o que tem na Bíblia não é verdadeiro. Porque tem pessoas que acham que nós inventamos versículos para colocar medo nas pessoas. Vejam o que o Senhor diz, eu vou repetir. Eu visto o céu todo de preto, dou a ele um pano de saco como veste. Olha essa profecia que Isaías fazia já naqueles tempos, que com apenas um toque, o Senhor faz tudo isso. E se nós, os escolhidos, os que devem adorar o Senhor todos os dias, que é o que diz em João capítulo 4, está em tempo do Senhor formar os seus verdadeiros adoradores, se nós não tivermos essa chama do Espírito Santo dentro de nós, nós vamos cair. Nós vamos morrer de medo, nós vamos morrer apavorados, porque nós não estamos abastecidos com a palavra de Deus. Às vezes a gente acha que a palavra é pouco, mas a palavra é muito. A Santa Missa é dividida em duas partes, palavra e Eucaristia. Se eu não comungar da mesa da palavra, eu também não posso comungar da mesa da Eucaristia. Infelizmente nós não temos, mas nós temos a palavra, nós já temos metade do caminho andado. Essa palavra também que eu posso me reabastecer todos os dias, porque senão a ira do Senhor vai cair sobre mim. É impressionante
toma aqui as palavras do padre que ele falou hoje. É impressionante como nós obedecemos às leis dos homens, mas não obedecemos às leis de Deus. Como nós recorremos a que os homens nos diz, mas nós não acreditamos no que o Senhor vem nos falando há 2000 anos atrás. Nós somos tão hipócritas que nós temos medo de perder o corpo, de perder a vida, de perder a casa, de perder a família, mas nós não temos medo de ir para o inferno. Nós não temos medo do demônio todos os dias nos furar com um espeto de fogo. Isso é hipocrisia da nossa parte. E nós preferimos muitas vezes crucificar Jesus. Nós preferimos muitas vezes fechar os nossos olhos e fingir que nada está acontecendo. Nós preferimos fechar os nossos olhos e dizer, não, o fim dos tempos não é agora, não, vai demorar. Hipocrisia. Porque somos nós, os mestres da lei de hoje, que crucificamos Jesus, que zombamos da cara de Jesus, que Jesus nos dá todas as armas, mas a gente não dá valor. A gente tem preguiça de rezar, a gente tem preguiça de adorar e a gente vai deixando as graças passar nas nossas mãos. Se nós estamos vivos, é porque o Senhor quis, o Senhor permitiu, não é porque você usa máscara, não. Não é porque você usa álcool em gel, não. Lógico, te ajudou muito nessa caminhada, nessa batalha espiritual que você não está vendo. Mas se você está vivo, é porque Deus te permitiu. É pela graça de Deus. E eu vou falar aqui uma coisa pessoal, do fundo do meu coração. Eu não estou com o meu olho aberto. Eu não sei quem é que está aqui, não. Mas eu senti uma tristeza muito grande quando eu entrei aqui dentro. Em saber que muitos não dão valor à palavra de Deus. Que muitos não buscam. Que muitos não querem. Que muitos acham que o que a Ariane fala é besteira. Que muitos não querem se abastecer dessa palavra. Meus irmãos, eu sou miserável, pecador, a pior dos seres humanos é essa que está na frente de vocês. Mas o pouco que eu tenho, a voz que Deus me deu, eu uso para pregar. Não o que eu sei, porque eu não sei de nada, mas eu empresto a minha voz para o Espírito Santo. E dói no coração a saber que muitos não dão valor. Dói no meu coração saber que nós estamos tendo igrejas queimadas. Hoje foi queimada uma igreja em pleno domingo de Ramos. Eu não lembro a cidade, mas foi fora do país. Incendiaram, quebraram imagens, incendiaram tudo. São perseguições que nós não estamos tendo aqui ainda. Mas vejam, estamos com as nossas portas fechadas. Mas ainda há um certo limite que pode ser preenchido dentro das nossas igrejas, mas a gente não quer. A gente não dá valor. O Senhor tantas vezes vem nos dizer, busquem o Senhor enquanto Ele se deixa ser encontrado. Porque, meus irmãos, talvez o Senhor esteja só com o dedo apontando para a terra. E nós estamos passando por tudo isso. E quando Ele colocar a mão, se eu não tiver revestida da glória do Senhor, se eu não tiver revestida da palavra, se eu não tiver revestida dos meus joelhos no chão todos os dias, o que é que vai ser de mim? Nisso não quer dizer que o Senhor queira que tantas pessoas estejam morrendo. Não, como eu falei domingo passado, o Senhor permite por causa da dureza do coração dos homens. O Senhor permite porque o homem, ele está passando dos limites. Porque o homem está deixando entrar na vida deles um novo Adão, uma nova era, que querem ser como Deus e não são. Não são nada, não são ninguém. Deus é Deus. Mas o homem está inventando outros deuses para preencher isso que tem no coração deles. Nós estamos vendo que o dinheiro ajuda. Mas quantas pessoas estão morrendo, pessoas milionárias com falta de ar, uma coisa que é tão gratuita, uma coisa que é dada por Deus. E muitos dos nossos médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares cansados não podem fazer nada. São vidas que escapam das nossas mãos facilmente. E muitos ainda pensam em acumular riqueza. Aqui eu coloco em questão aquele evangelho daquele rico
que durante anos armazenou uma grande colheita. E numa noite ele disse: pronto, eu já tenho o suficiente para mim comer, para mim beber. Eu vou viver a minha vida como eu quiser. E o Senhor disse: tolo, hoje mesmo você vai prestar contas da tua vida. Do que adianta eu ter tudo na minha vida e hoje mesmo eu morrer? As minhas roupas, só Deus sabe para quem vai ficar, a minha casa, os meus bens, os meus calçados. Mas a minha fé ninguém me tira. A minha fé eu vou com ela. A minha fé vai ser aquela que vai me sustentar na hora da morte. Nós agonizamos profundamente na hora da morte. Só quem sabe é quem presenciou uma morte. A pessoa vai agonizando, vai apagando. E sabemos no rosto daquelas pessoas o quanto elas estão sofrendo, o quanto são os inimigos espirituais que estão ali na sua volta, que a gente não pode ver. Mas se nós estivermos com a nossa fé viva, a primeira pessoa que nos estende a mão é Nossa Senhora. E nós sabemos que quando ela chega, o demônio foge. Está no tempo de repensarmos mais, de darmos mais valor ao que nós temos, de viver um dia como se fosse o último, mas esse último dia que seja para servir a Jesus, que seja para servir a Deus. Ariane, mas tem tantas pessoas de dentro da igreja que são pecadoras, que são isso, que são aquilo. Nós somos pecadores, miseráveis sim, nós de dentro de igreja. Somos uma igreja santa e somos uma igreja pecadora. Preste atenção. Não venha para a igreja por causa de quem está lá. Não venha para a igreja porque fulano vai estar, porque fulano vai pregar, porque fulano vai celebrar. Venha na igreja por causa de Jesus. Porque se eu for na igreja por causa dos homens, eu nunca piso lá. Mas o Senhor me chama, e sou eu que preciso dele, não é ele que precisa de mim, não. Porque ele, sem ter nenhum pecado, só nos pés, foram 36 marteladas por minha causa. Só nos pés. Quando os carrascos pregaram os espinhos, nos 2 pés de Jesus foram 36 marteladas por mim, pela minha miséria, pelo meu pecado. E hoje eu fico escolhendo quem é que vai estar em igreja para mim ir. Chega, meu povo. Vamos abrir os nossos olhos. Eu posso morrer amanhã, eu posso morrer mais tarde, e fulano vai ficar aqui, mas o meu Jesus, ele vai dentro de mim. O meu Jesus, ele vai dentro do meu coração. Quando o Senhor disse naquele salmo: meu Deus, por que me abandonaste? O Senhor nunca. A dor era tão grande que ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? O seu lado humano fez ele sentir aquela dor terrível. Nós não temos o salmo todo, mas o salmo é o 21, se possível, leia em casa. No versículo 25, o Senhor vai dizer: eu estou contigo, meu filho. É a continuação desse salmo. Eu não te abandonarei. Eu vou fazer você triunfar sobre os teus inimigos, sobre esses cães que te rodeiam, sobre essas pessoas que te amaldiçoam, sobre essas pessoas que zombam da tua cara. Eu vou te levar para a glória, meu filho. E vejam que promessa linda. Quando o Senhor, no alto daquela cruz, ele olhou para João, aquele discípulo amado, e disse: eis aí a tua mãe. E ele olhou e disse: mulher, eis aí o teu filho. Ariane, por que ele chamou mulher? Por que ele não disse: mãe, está aí o teu filho? Porque a Santíssima Virgem é a nova Eva. E quando ele diz mulher, ele está dando àquela mulher, aquela nova Eva, como mãe de toda a humanidade. E por que ele não diz o nome de João? O Evangelho, ele nos fala o discípulo amado de Jesus. Porque João, ele é cada um de nós. O Senhor nos deu uma mãe, o Senhor nos deu um pai, o Senhor nos deu tudo nas mãos. Mas a gente pega as graças que o Senhor nos deu e faz assim, faz cair no chão, não dá valor. São promessas e promessas que o Senhor vem nos falando. São Paulo mesmo, ele dizia:
A graça de Deus me basta. Morrer para mim é Cristo, viver para mim é lucro. São Paulo, ele era tão desejoso de encontrar a face do céu que ele não se importava se ele estava vivo, se ele ia morrer. Mas nós não pensamos assim. Está na hora, nesse domingo de Ramos, de abrir os nossos olhos e viver uma verdadeira Semana Santa. E eu digo mais, não importa se na tua mesa, nessa Semana Santa, vai ter só arroz e feijão. Mas dê graças a Deus, porque tem pessoas dentro da nossa cidade, talvez dentro da nossa comunidade, que não tem nem isso. Tem pessoas que não estão abastecidas de nada. E nós precisamos louvar a Deus por essas pessoas. Nós precisamos jejuar para suprir a necessidade dessas pessoas. E principalmente o jejum da língua. Eu vou falar bem muito hoje. A leitura da carta aos Filipenses nos diz: Jesus Cristo, ele esvaziou-se de si mesmo. Jesus Cristo humilhou a si mesmo, diante até da morte, e morte da cruz. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra, abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que leitura forte! Onde Jesus se humilhou por nós, onde Jesus se esvaziou de si mesmo, onde Jesus sabia da sua divindade, mas naquele momento ele não quis saber, ele só se entregou por todos nós pecadores. Quando ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa esses que estão zombando de mim, porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes as pessoas zombam de nós e a gente quer retrucar da mesma moeda? Entrega para Deus, conversa com Deus. Ele é o teu melhor conselheiro. É Ele que vai honrar a tua fé. E não sejamos como essas pessoas que adoram, que dizem. Os tempos de hoje, muitas vezes em rede social, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, eu adoro, eu amo. Mas na hora da prova, eu olho para a cruz e digo: crucifica Ele. Pediram para ser libertado Barrabás, um assassino, e colocarem Jesus na cruz que nada tinha feito. Mas isso tudo tinha a acontecer porque era a profecia de Deus lá para a salvação da humanidade. Sim, tinha que acontecer, mas perceba que foi por você, foi pela tua miséria, foi pelos teus pecados. É isso que você precisa entender, é isso que você precisa sair daqui com o teu pensamento. E se eu morrer amanhã? Como é que está a minha fé? Como é que está a minha alma? Meus irmãos, eu estou falando tanto de morte porque nós estamos cansados de ligar a televisão e ver tantas mortes, tantas famílias chorando, tantas famílias sofrendo. E as pessoas fingindo que nada está acontecendo. As pessoas não alimentando o seu espiritual, as pessoas vivendo como se o mundo nunca fosse acabar, como se Jesus nunca viesse voltar. Está aqui a sua palavra. Isaías, capítulo 50. Está aqui. Se eu quiser, eu coloco um pano preto no céu e dou-lhe sacos para vocês vestirem. Vocês querem mais? Nós queremos mais o quê? São profecias do Senhor que Ele vem nos falando, que vem se cumprindo, mas a gente não abre os nossos olhos. Que nesse dia de hoje, todas as pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas que estão aqui, que desejaram essa palavra, que o Espírito Santo de Deus derrame sobre vocês, que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre vocês, que vocês tenham o fortalecimento da fé todos os dias. Acreditem, vocês são aquelas pessoas adoradoras, obedientes à palavra de Deus. Aquele verdadeiro exército que o Senhor escolheu, aquele exército que Nossa Senhora está formando para o dia da batalha. Porque se pensamos que a nossa batalha já começou, ela está, sim, só no começo. Mas a gente ainda tem muito chão para andar. A gente ainda tem muita lágrima para derramar por causa do nosso pecado, por causa da nossa miséria. Mas nós estamos nos revestindo da glória de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo do que está acontecendo, não tenha medo do que está por vir, porque grande é o Senhor teu Deus. Grande é o Senhor Deus que você veio buscar hoje nesta pequena igreja, uma igreja formada pelas mãos de uma pessoa que não está mais aqui conosco, mas que nos ensinou a fé, nos ensinou a ser cristãos, nos ensinou a ser homens e mulheres de bem.
deixou herança. E não foi de terra, não foi de casa, não foi de roupa, foi de fé. Que é a maior herança que um pai pode dar para o seu filho. E maior ainda é quando os filhos levam ela em frente. Então não tenha medo, porque o Senhor teu Deus está do teu lado. O Senhor teu Deus está na tua casa, está na tua família, porque você quer, você busca, você almeja estar na presença do Senhor. Que o Senhor Jesus neste dia te revista mais ainda com essa armadura que São Paulo escreve em Efésios. Para que você esteja preparado para as batalhas que você vai encontrar ao sair daqui. Para que você esteja preparado para viver essa Semana Santa como você nunca viveu na sua vida. Para você contemplar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Para você contemplar as dores de Nossa Senhora. Eu digo mais, todas essas celebrações nós vamos fazer na nossa capela. Porque muitas pessoas estão buscando, estão querendo. Infelizmente outras não. Mas muitas pessoas estão querendo. E no dia que eu me tornei ministra, não por mim, mas por Deus, eu disse, como Santa Teresinha, enquanto houver almas para salvar, eu não vou descansar. Se tiver eu, o meu marido e as minhas filhas, a gente celebra. Assim como se tiver também a comunidade. Nós precisamos, meus irmãos, viver esse tempo de recolhimento, de silêncio, de oração, de jejum, de penitência. Porque nós vamos precisar. Nós vamos precisar sim estar revestidos da glória do Senhor. Mas tenhamos sempre a certeza do amor de Deus sobre cada um de nós. Só de nós estarmos aqui unidos como família, somos uma família, o Senhor já nos mostra o tamanho do seu amor. Que nós possamos nesse dia rezar uns pelos outros, rezar pela nossa comunidade, rezar pela nossa família, pelos nossos filhos, os nossos netos, os nossos pais. Rezar, rezar e rezar. E como diz Nossa Senhora, rezar, calar e jejuar. Para que nós possamos sempre estarmos revestidos da glória de nosso Senhor Jesus Cristo e não ser aqueles que hoje gritam Hosana, Hosana e amanhã vai dizer crucifica. Que o Senhor Jesus nos abençoe e abençoe a nossa casa e a nossa família. Louvado